beat marcante. We are Garpacoi. We are Garpacast, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise, ITS flow. Seja muito bem-vindo a mais um CarpaCast. E hoje, você que é dono de agência, empresário, o assunto hoje promete, hein? Se você tá aí, tem os seus desafios diários, com gestão de equipe, com pressão, tomada de decisão sob pressão, hoje o assunto é pra você. Eu tenho a honra de ter aqui comigo um cara que saca tudo sobre inteligência emocional, que já ajudou diversos profissionais, diversos empreendedores a dar a volta por cima, a ter essa virada de chave nessa questão e que eu já vou apresentar ele para vocês. Meu nome é Eric Miguel, para quem não me conhece, CEO da agência Garpacoi, e do meu lado tem aqui meu amigo Beto Zeffer. Fala, tranquilo? Sócio da nossa agência. E hoje estamos recebendo quem? Fala aí, Betão. Nosso amigo Alexandre Perligeiro. Aê! Seja muito Hoje bem-vindo. estamos em alta performance. Seja É um prazer, obrigado pelo convite, Eric, Beto. É um prazer, tô muito cara. Feliz, tô muito feliz. Só para deixar vocês, né, alinhados, né? O Alexandre, ele é um amigo muito querido, né? Eu tive a honra de fazer mentoria com ele. Hoje ele está estendendo o trabalho para nossa agência. A gente já está no começo, né? Mas já estamos sentindo os frutos do trabalho. E a gente achou que tinha tudo a ver trazer ele para um episódio aqui do CarpaCast, porque a gente sabe, né, que a gente estuda pra caramba, se aperfeiçoa, aí faz pós-graduação, faz MBA, faz mestrado, mas tem uma coisa que não se aprende na faculdade, né, que é como gerir uma agência, como é lidar com pessoas, como, né, agir em situações que você precisa tomar decisões, né, sob pressão. E aí falei, cara, quem é dono de agência sabe como é que é isso, prazos apertados para entregar, né, cliente exigente, enfim. Hoje o assunto vai render, então cola aqui que vai ser muito bom esse episódio. Alexandre, a gente fala de inteligência emocional e muitas das vezes é uma coisa difícil de se materializar, de entender, Tangibilizar. né? De tangibilizar. Então eu queria começar, né, antes de a gente se aprofundar nos assuntos aí, né, que eu mencionei anteriormente, eu queria que você explicasse, afinal de contas, o que é essa tal de inteligência emocional? Então vamos lá. Inteligência emocional é a capacidade de você perceber, identificar suas próprias emoções e gerenciá-las de uma forma que seja positiva para você, ou no caso para a empresa, e também das outras pessoas. Parece assim uma coisa fácil, identificar as emoções. Muitas pessoas não conseguem saber o que elas estão sentindo. E as emoções estão sempre aí presentes. Quando a pessoa sabe o que está tendo aquela emoção, pelo menos ele consegue negociar com ela. Agora, o problema é quando tem a emoção atuando de uma forma inconsciente. Aí ele toma decisões emocionais. Decisão emocional geralmente é a pior decisão que tem, porque ela não tem uma racionalidade que a justifique. Então, apesar de eu ser especialista em inteligência emocional, eu defendo muito comportamentos racionais, porque através do racional a gente consegue otimizar os processos decisórios, as ações, a realização das ações dentro da empresa, da agência. A gente que trabalha com marketing, né, hoje em dia, uma das matérias, né, acho que todo profissional de marketing precisa estudar, se você não está estudando, ou já ouviu falar, mas nunca estudou, é o neuromarketing, que justamente a gente estuda o comportamento, né, para aplicar isso no marketing de forma estratégica. E a gente, dentre diversos conteúdos que a gente lê, pesquisa, fala muito isso, que o ser humano, na maioria das vezes, o comportamento de compra dele é um comportamento... É impulsivo. É impulsivo, é emocional. Ele
é movido pela emoção para comprar e depois ele tenta usar a razão para justificar a compra, né? Mas isso só se resume nessa parte comercial ou essas tomadas de decisão, né, elas se estendem para o todo na vida da gente? 24 horas por dia, o ser humano está sendo impactado pelas emoções. Talvez não sejam emoções assim tão fortes, mas elas estão presentes. Considero o seguinte, emoção é uma resposta fisiológica, não racional, quer dizer, ela não provém do neocórtex, tem o cérebro límbico, reptiliano, que também te influencia. Então são partes mais animais que a gente traz com a gente. E essas informações, que na maioria das vezes não são processadas pelo neocórtex, elas te influenciam a tomar decisões. Isso que você falou, a pessoa tem uma emoção, ela às vezes olha o teu visual, processa aquela informação numa fração de segundo, sente alguma coisa em função daquilo e esse sentir determina uma decisão que aí depois vem o racional para dizer gostei, não gostei, mas tudo já foi decidido antes. Então é exatamente isso que ocorre. O tempo todo o emocional está presente. Fazer uma pergunta, Betão? Não, por enquanto não, tô analisando aí tudo. Ah, boa. E aí, né, baseado, né, nessa questão, né, onde a gente é movido constantemente por emoções, né, as nossas decisões, a nossa percepção, o nosso comportamento, ele tem uma forte influência das emoções, a gente começa a materializar essa situação dentro de uma agência, né? A galera que está assistindo a gente, a maioria é estudante de marketing, é dono de agência, é o público que trabalha, trabalha em equipe, né? A gente Sim. acho que uma agência, ninguém na agência trabalha sozinho, é um trabalho coletivo. E aí a gente tem que aprender a lidar com ego, né? Trabalhar com inseguranças, como faz, tá? Como deve fazer um dono de agência, por exemplo, no ato da contratação, né? Eu tô lá, tô precisando de um designer. Eu preciso que o cara ele entenda de Adobe, vou falar de Canva, o cara precisa saber de web e tal. Aí ele vem lá com um currículo, né? Tem várias especialidades, tem vários cursos, experiências que o cara já passou, mas não tá ali a questão comportamental, né? Se o cara é uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão, se o cara sabe trabalhar em equipe, se o cara lida bem com críticas, se o cara é distraído, se o cara é focado, como, né, esse dono de agência, esse empresário, ele consegue identificar essas características, porque isso você não tem currículo para isso, né? Como é que é isso? Como é que é o seu trabalho nesse caso? Explica pra gente um pouquinho. Eu proponho sempre, tem a frase do Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Cultura são valores, valores são comportamentos. Sempre a cultura vai se sobrepor à estratégia. Sempre a cultura vai dominar a estratégia. O ideal é que você tenha uma cultura forte com uma estratégia forte. Mas se você tiver uma cultura forte numa estratégia fraca, ainda assim a empresa vai crescer, vai para um caminho bom. O problema é quando tem uma cultura fraca, ou às vezes nem se faz essa gestão de cultura, de valores, e foca só na estratégia, que é o que a maioria das pessoas, das empresas fazem. Foca só na estratégia, cultura, escolhe lá os valores e pensa que bota lá num quadro, tem no planejamento estratégico quais são os valores da empresa e encerra por aí. Então existe essa cultura, ou esses valores
Na teoria, no papel, os valores da empresa são isso daqui, e tem os valores que são vivenciados, que é a prática da empresa. Como os donos, as equipes se comportam, como eles tomam decisões, tudo baseado nos valores. Isso é a prática da empresa, quem a empresa é. Isso vai dominar todos os comportamentos da empresa. Então você está perguntando, vai ter um momento da contratação. É fundamental, assim, é um trabalho que eu acho que ele é profundo, ele não é simples, mas que ele resolve qualquer questão dessa. Se o RH, o dono da empresa, tem clareza de quais são os valores da empresa, não na teoria, os valores na prática, e começa pelo dono da empresa, se ele vive esses valores, porque não adianta você dizer que os valores são esses daqui e o dono vive coisa totalmente diferente, aquilo ali virou letra morta. Então, o que é vivo? Ele vai, se ele tem essa vivência de como é a empresa, quais são os valores, pode ser que ele não use nem a palavra valor, mas se ele tem clareza de como é a empresa, não precisa ele ter assim uma descrição do que é esperado. Ele vai falar para, a gente aqui é assim, assim, assado. Você cabe, como é que você se vê dentro do contexto dessa empresa, esses valores, esses comportamentos. Por exemplo, se a empresa preza por pontualidade, quando o candidato está sendo contratado, isso precisa ser dito para ele. Olha aqui a gente valoriza, acima de tudo, pontualidade na entrega. Se você se comprometer comigo de entregar no dia tal, às tantas horas, aquele trabalho, aquela peça, a foto, a postagem, eu vou esperar que você entregue às tantas horas, porque foi isso que eu me comprometi com o meu cliente. O garoto que já está entrando, ele já está sabendo, ele tem a opção de dizer: ih, caramba, eu não gosto disso, não gosto de pontualidade, não quero me comprometer com horários, não vou ficar aqui. Ou ele diz: não, ok, estou sabendo que a regra do jogo é assim, vou querer entrar dentro dessa regra. Então, quando você, o dono, tem claro quais são os valores da empresa, basta ele explicitar quais são os valores, que aí o colaborador já está sabendo como é que é a regra do jogo. Os valores ditam a regra do jogo. O que é esperado, qual é a maneira que é esperada que todos se comportem dentro da empresa. Só para dar um exemplo bem prático, na Disney, o CEO, ele se vê um negócio, um papel de lixo, do CEO, do faxineiro seria óbvio, mas começando pelo CEO, ele pega lá o papel e joga na lixeira. Limpeza é um valor primordial na Disney. A começar pelo CEO. Todo mundo vai cuidar da limpeza ali do local. O que você está querendo dizer, então, é o seguinte: o comportamento coletivo prevalece sobre o individual. Se todos ali têm uma cultura de um determinado comportamento, mesmo que o cara ao entrar ali não tenha, ele meio que se vê condicionado a se adequar, a se ajustar àquilo, né? Se ele ele vai ter esse estranhamento, que todo mundo é pontual, ele não é pontual, todo mundo entrega no prazo, ele não cumpre, ele vai começar a ficar deslocado. E aí, ou ele sai, ou ele se adapta àquela situação. Por isso que é importante,
né, na contratação ser explicitado quais são os valores vividos de fato na empresa, porque ele já saiba de antemão, a empresa aqui é assim, a gente preza muito por isso. Então, que ele não vai descobrir depois que já tiver sido contratado, que tinha aquele valor, aquele comportamento que ele não concordava ou que ele tinha dificuldade. Agora, Alexandre, a gente fala muito também sobre dinâmica em grupo, né, numa contratação. É fácil identificar um colaborador de um perfil que, no caso, o dono de uma empresa quer? Porque, assim, eu não sei se vale a pena você fazer uma contratação, uma dinâmica em grupo numa empresa pequena ou somente em empresas grandes. Assim, talvez profissionais de recrutamento e seleção tenham opinião um pouco divergente. Porque o meu foco é sempre a cultura, esses valores que são os mais centrais, que regem os comportamentos da pessoa. Então, isso para você... Existem algumas ferramentas de assessment que você responde um formulário e te dá lá quais são os principais valores teus. São poucas empresas que fazem esse assessment de valores. Mas, então, é uma ferramenta para você identificar os valores, se estão em sintonia com os valores da empresa. Agora, eu acho, me desculpem, o pessoal de recrutamento e seleção, essas dinâmicas, talvez você perceba o perfil comportamental da pessoa. Por exemplo, falando no DISC, que é um perfil muito usado, se a pessoa é mais dominante, menos dominante, se é influente e tal, mas também isso um teste de perfil comportamental avalia. Eu acho superficial uma avaliação dessa, uma encenação, um teatro, para se determinar coisas. Para mim, é melhor perguntar para a pessoa, falar do que... Ó, aqui, para mim, isso é importante. Você concorda com isso? Sim ou não? E ele, racionalmente, vai poder ter a liberdade de dizer se quer ou não quer ficar ali. Aquela velha história. O combinado não sai caro. Perfeito, Alexandre. Também tem aquela frase, né, que diz, né, demore para contratar, demita com rapidez, né? De repente é melhor a gente ser mais cirúrgico, detalhista na contratação. Acontece muito isso lá na agência, né? A gente precisa de mais uma mão de obra, aumentou o trabalho, né? A demanda aumentou, fechamos um contrato novo, há uma necessidade, né, da gente botar mais uma mão de obra na equipe. E aí, aquela sensação de urgência, porque até você não colocar aquela mão de obra a mais na equipe, até essa mão de obra ela entrar, tá todo mundo ali tentando absorver aquele trabalho a mais. Então fica um certo senso de urgência, né? Precisamos ter esse profissional. E aí, cara, eu acredito que aconteça muito isso nas agências, porque acontece com a gente, já aconteceu com a gente. Chegou o cara, olhou o currículo e o cara quebra o galho. Tá contratado, naquela necessidade de preencher aquela lacuna. E isso depois vira um grande problemão. Uma dor de cabeça. Você não avalia outros quesitos, né? E aí a gente tem aí algumas dores de cabeça e tal. E aí entra um lado emocional. Lá, na agência, por exemplo, a gente brinca, né? Que eu sou o tira bom, o Beto é o tira mal. Porque eu tenho lá uma postura mais, coisa e tal, o Beto chega já mais incisivo. O Beto, porra, não tá legal isso não. Não, olha só, não dá. Né? Eu já chego, entendeu? Sou mais moroso, né? Tenho uma postura meio paternalista. Eu não tô dizendo aqui que a atitude dele é certa e a minha é errada, ou vice-versa. Né? Acho que é uma questão talvez até se completa, né? Na verdade. Acredito até que tenha um equilíbrio, sim, né? Mas a questão toda é justamente isso, assim, ao notar, né, que aquela pessoa, ela não se enquadra nos valores da agência, né, da empresa, como agir, Ligeiro? Assim, eu vou dar uma resposta ampla para vocês. Eu tenho uma certa dificuldade de dar respostas assim
muito sucintas, porque elas às vezes podem ficar superficiais. Fica à vontade, aqui você tem um tempo todo. Primeiramente, você já está trazendo uma situação que já está com o problema instalado. Quando a pessoa já foi contratada e vocês se dão conta que Contratou mal, entendeu? contratou mal. Isso acho que é muito frequente de acontecer. Tem até o pessoal de RH, tem um ditado que eles falam, a pessoa é contratada pela habilidade, competências técnicas e é demitida pelas competências comportamentais, porque é muito difícil, é mais difícil. A competência técnica está ali, o diploma, o certificado, está no currículo, é fácil de identificar o que ele conhece. Canva, eu não sei quais outras ferramentas. Editar vídeo, tem. fazer uma arte. Ele tem todas as competências técnicas, mas o que dá problema é esse comportamental. Empresa é uma grande família, tem os sócios, a relação deles, a relação dos sócios com a equipe é igual uma família e tem os mesmos problemas de comportamento que uma família tem. Com a diferença que com o filho você não pode mandar embora, na maioria das vezes. Mas às vezes a empresa, por questões financeiras, não pode mandar embora um colaborador. E isso, às vezes, o colaborador está insatisfeito, não quer ficar ali, mas está acomodado, não faz o movimento para sair. E sabe aquela coisa, marido e mulher, que às vezes tão infelizes, não querem, às vezes já terminaram, mas continuam morando na mesma casa. Porque Às vezes por causa do filho. Cara, é o pior cenário. Então, se a gente for pensar em drama, situação ruim, cara, pode ter as piores coisas do mundo em termos de relacionamento. Então, eu prefiro pensar sempre no melhor cenário e o que a gente pode fazer para levar a situação para esse cenário positivo. O melhor cenário é um cenário de ganha-ganha, em que todo mundo... Porque a gente estava falando aqui, marido e mulher que se separam, não sei o quê, já tem um clima de oposição. Na oposição é um jogo de tênis, em que um quer vencer o outro. Eu gosto sempre de falar isso, teoria dos jogos finitos. A teoria do jogo finito só pode ter um vencedor. Para ter um que venceu, vai ter um que perdeu. É o pior cenário, porque ele, para ser o vencedor, vai sempre buscar dificultar a vida do seu oponente. Vai jogar a pior bola para o outro não conseguir defender. E o jogo termina, se objetiva que o jogo termine o mais rápido possível. Eu proponho uma relação ganha-ganha. Teoria dos jogos infinitos. Frescobol. Qual é a diferença entre tênis e frescobol? Não faço ideia, sou péssimo com esporte. Frescobol eu acho que é na praia, não é? No frescobol, tem duas pessoas ali jogando. É a mesma coisa. Uma bola, a raquete é de madeira, um pouco diferente e tal, mas o objetivo é eles continuarem a ficar jogando o maior tempo possível. Se o parceiro já não é mais oponente, não é um adversário, se o parceiro joga uma bola ruim para você, você vai se esforçar o máximo possível vai lá longe para pegar, defender aquela bola e jogar ela mais fácil para ele de volta. O objetivo é manter a bola no ar. O objetivo é manter a bola no ar. Você não quer derrotar o seu parceiro. Não existe
vencedores e vencidos, e derrotados numa relação ganha-ganha. Que tal se a gente começar a pensar todas as nossas relações, especialmente aqui numa agência, se a gente puder conseguir construir uma relação ganha-ganha, em que todo mundo se beneficie. Perfeito. É isso que eu... Isso se chama mudança de paradigma. Porque todo mundo fica pensando em soluções dentro do mesmo paradigma de um jogo finito. A gente está jogando aqui tênis. E aí vamos pensar no jeito, qual o estilo de jogar, preparação física, mas continua sempre sendo o tênis. E o que eu estou propondo é que se mude isso, que se faça uma transição, é isso que a gente está buscando fazer lá na Carpacói, para se jogar frescobol. Frescobol, enquanto for bom para os outros, para a dupla, eles vão ficar jogando ali sempre, porque é prazeroso, tá todo mundo ganhando. Então, praticamente essa questão assim, uma contratação mal feita, ela vai perder o sentido, porque veja a postura, a pessoa jogou uma bola ruim para mim, eu vou me esforçar para jogar uma bola boa para outra pessoa. Se o colaborador não está conseguindo Jogar uma bola boa, entregar no prazo, oferecer, eu vou lá para ele, o que eu posso fazer para te ajudar, para que você ajude a empresa. Eu tô percebendo que você não tá conseguindo jogar boas bolas para mim. A gente quer jogar muito aqui. O que eu posso fazer para te ajudar a jogar uma boa bola? Percebe que é uma parceria, aí não é uma oposição. Isso muda totalmente o jogo. Você falando assim, me surgiu aqui então uma outra pergunta. A gente consegue transformar uma contratação ruim numa boa contratação? Ou seja, você consegue reverter esse cenário? Assim, a gente não tem resposta única para tudo. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada situação... Mas você acredita que é possível? Eu acredito que tudo começa pelos donos, os fundadores ou os donos da empresa. Vamos supor, se os donos quiserem fazer essa transformação, estavam jogando até agora tênis, querem começar a jogar frescobol, cara, eu quero o máximo ficar me divertindo, tá num ambiente que tá todo mundo se ajudando. Eu quero mais isso. O que é mais comum de acontecer é as pessoas até desconfiarem. Eu vejo isso no BNI, quando chega a pessoa nova. Para quem não sabe, o BNI é um grupo de networking em que a gente busca ajudar o outro. As pessoas chegam, não estão acostumadas com isso, ela chega, mas como assim? Ela tem um tempo ali para ela processar aquilo, porque ela está acostumada com facada. As empresas estão... Qual é o contexto que a gente tem no capitalismo? É Marx, é luta de classe, é oposição. É o chefe naquela postura de explorar o trabalhador, né? O trabalhador querendo sobreviver. O ataque é praticamente, sabe, um leão atacando uma zebra ali, aí surge o sindicato e para criar, resistir àquela exploração. É tudo um contexto de oposição, um querendo vencer o outro. Nesse ambiente, cara, sempre vai ter um que vai ganhar e um que vai perder. Nunca você consegue ganhar sempre. A gente tava falando muito aí sobre o frescobol, voltando um pouquinho. A gente fala sobre manter a bola no ar. Isso. Eu vou falar uma coisa que talvez, não sei,
para que a gente pode levar. Mas a gente fala muito sobre realidade, onde o colaborador acha que sempre o chefe ou a empresa é rica. Ela vai ter muito dinheiro, então o erro dele está fazendo o mínimo e está tudo bem, entendeu? Como é que a gente trabalha sabendo que ele tem uma certa, eu vou usar a palavra limitação, pelo fato dele ser um contratado, ele não ser um sócio, ser alguma coisa assim? Como é que a gente lidar com essa bola no ar, sabendo que existe essa ideia de que o colaborador acha que a empresa é rica e não precisa tanto da colaboração dele, da forma que a gente realmente precisa? Vocês são milionários? Não. Não. Então, há razão para esconder isso da equipe? Claro que não. Não. Eu preconizo transparência total. Isso assim, não vejo No nosso nenhum... caso, a gente é bem transparente. Ah, a gente é até demais, eu acho. Até né? demais. Ué, mas então, Mas se você está sendo transparente, você está mostrando a equipe tem acesso aos principais números da empresa, ele não pode achar que eles estão tirando de lucro. Estão chorando miséria, né? Será Eles que estão vendo isso a aí não realidade vem da cultura empresa. de entender que uma empresa vai sempre ter dinheiro, sempre ter condições? Para mim Só que é tudo comunicação. Tudo se resolve, se fala na comunicação. Se vier alguém para mim falando que, você ganha muito dinheiro é o quê? O dinheiro do sócio, ele oscila as entradas, pode ser que tenha o prolabore ali, mas ele tem o risco da empresa ali, se a empresa falir, é ele que vai arcar com tudo, ainda vai ter que pagar todas as custas trabalhistas. Então, eu acho justo que ganhe. Eu sou um grande defensor do empreendedorismo. Se empreender, especialmente aqui no Brasil, fosse fácil, cara, todo mundo era dono do seu negócio, porque fazia prevalecer a sua vontade. É muito difícil, quer dizer, eu não quero falar que é difícil, porque aí eu estou criando esse pensamento. Não, empreender é fácil. Mas tem um mérito. E isso ser falado abertamente. Eu advogo, eu preconizo que se converse com a outra pessoa de igual para igual ali. Vem cá, por que você acha isso? Os fatos não estão correspondendo. Se você tem uma pureza de coração, vamos supor, se você está explorando o colaborador, pagando um salário merreca, não paga os direitos, às vezes não assina a carteira, não sei o quê, aí ele tem motivos para reclamar de você. Mas se você está genuinamente interessado no bem-estar da sua equipe, é muito mais do que justo que você queira que ele cumpra a parte dele, que ele faça a parte dele. É um acordo igual casamento, tem o acordo de sócios, tem o acordo trabalhista, cada um tem a sua parte nesse acordo e é importante que todo mundo cumpra bem o seu papel. Então... Para completar, né, a fala do Beto, né? Eu acho que talvez a gente consiga dimensionar melhor essa questão. Eu acredito, uma percepção minha, né? Existe uma crença, principalmente aqui no Brasil, né? Onde o empresário ele tem a figura ali do explorador. No outro dia eu estava vendo até um vídeo na internet falando da teoria da gaiola de ouro, né? Em que coloca o empresário na posição de explorador do funcionário, do empregado, né? O colaborador, que está ali gastando a vida dele, perdendo o tempo dele ali, a qualidade de vida dele naquele trabalho, que no fim o empregador ele enriquece. E o pobre, coitado do colaborador, ele só perde tempo, vida, saúde ali.
Isso é uma visão muito antiga. Eu acho que é muito oriunda da época da Revolução Industrial, né? Que se tinha de fato uma exploração, né? Século XIX, século XX. Do trabalho braçal, né? E as pessoas. Primeira metade do século XX. Não existia uma lei, uma regra, né? Que colocasse ali, impusesse ali condições para o trabalhador. Mas isso mudou muito, né? Eu acho que hoje a informação ela é muito mais clara, né? Todo mundo tem acesso à informação. A gente está aqui hoje conversando, falando abertamente num canal de internet, quer dizer, não somos uma emissora de TV, né? Tem gente que está ouvindo a gente no podcast também, na Spotify. Não somos uma emissora de rádio, quer dizer, a internet democratizou a informação. Então todo mundo, de uma certa forma, tem acesso à informação, né? Mas ainda fica essa imagem, né, que eu acho que é um processo, talvez seja um processo para mudar, onde o patrão é o cara que quer se dar bem em cima do funcionário. Eu penso da seguinte maneira, essas diversas, digamos assim, civilizações, porque tem... a gente ainda vive no mundo, ainda há casos, por exemplo, de situação análoga à escravidão. De vez em quando, os fiscais do Ministério do Trabalho ainda pegam lá uma empresa que o cara tá lá, ele é um escravo. Não é escravo porque escravatura não é mais permitido. Mas aí, por isso tem a expressão situação análoga à escravidão. Ele estava vivendo como um escravo vivia. Isso ainda existe hoje, nos dias de hoje, e os fiscais do Ministério do Trabalho, é um trabalho fundamental deles de resgatar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, tem o pessoal da época da Revolução Industrial, que também vive naquele automatismo que você emprega, você cede, vende, né, a tua força de trabalho para a empresa. É esse mesmo contexto, mas especialmente você que tem uma agência de marketing, eu imagino assim, a agência de marketing que trabalha com o que existe de mais moderno, né? Com as ideias das pessoas, o que é mais atual. Não cabe na minha cabeça uma agência de marketing que esteja ainda na situação lá do século XIX, início do século XX. É importante que os donos das empresas tragam uma cultura, uma mentalidade de século XXI para as empresas. Por exemplo, você estava falando na questão da contratação inicialmente. Hoje em dia, até contratar já é um assunto assim que já tem a opção de terceirizar, que inclusive é desafiador, porque quando você contrata por projetos, para a realização de projetos, e aí a cultura da empresa, porque aquele colaborador ele está ali só por um tempo específico, só para realizar um projeto específico, ele não está totalmente imerso. A questão do trabalho remoto, ele não está imerso na cultura, nos valores da empresa, e isso já fica mais... A cultura, esses valores já ficam mais suavizados, mais enfraquecidos, mas é o mundo de hoje, a gente precisa lidar com isso. O home office foi um grande avanço, né? Tudo na vida, eu considero que tem prós e contras. Então, o home office permite que você tenha um colaborador até de outro país que esteja contribuindo para a sua empresa. Então, você, querendo, você contrata o melhor profissional de qualquer parte do mundo, mas que fique muito claro, é só para a realização daquela tarefa. É bem específico. A gente não fala mais em cultura, em valores da empresa. Talvez você possa dizer assim, o meu acordo com você é para você me entregar isso daqui no dia tal. E acabou.
É um vínculo muito mais frio do que numa relação com o profissional contratado. Você chegou num ponto que eu queria chegar. Hoje as agências, né, tem até hoje mentorias voltadas para donas de agência, tem o Oceano Azul das agências, né, que é uma galera muito boa, muito competente, que oferecendo curso, mentoria, treinamento para donos de agência. E eu tento participar dessas lives, desses workshops, sempre que tem, a gente tenta participar, porque tem sempre algum conhecimento que a gente consegue agregar, né, valor no nosso dia a dia. E o que eu percebo, né, é que hoje é comum das agências eles estarem terceirizando as mãos de obra, né, cada vez mais. Hoje com o MEI, né, o cara tira lá o MEI, faz um contrato de prestação de serviço, o cara fica em casa, ele tem uma demanda semanal que precisa ser entregue, entende? E não tem esse vínculo. Não existe esse vínculo, né? Eu acho que as agências estão caminhando muito para isso. Mas você não acha? E agora, eu tenho certeza que vai ter um monte de hater aí que vai, né? Ele é contra o home office. Ele tem a mentalidade da década de 90 e quer todo mundo trabalhando sobre o seu clivo. Mas você não acha que isso perde na questão de sinergia, principalmente a gente que trabalha com a parte criativa também, né? Acho que a gente não tem essa perda da parte criativa, porque uma coisa que eu prezo muito lá é que a gente tem projetos que a gente cria coletivamente, né? Eu atendo o cliente, eu trago uma dor ali do cliente, a gente discute estratégia, o designer vem com uma sugestão, mas pode fazer isso por videoconferência. Na minha opinião, não é a mesma coisa. Assim, o que eu ouço quando você fala, a gente já teve uma conversa sobre outros assuntos, é sempre entre o desejável e o possível. Primeira coisa, qualquer empresa, o fluxo de caixa é rei. A gente tem questões financeiras aí que estão envolvidas. Então, se a empresa, a gente está falando do desejável e do que é possível. Se for possível para a empresa ter um colaborador contratado, eu acho que vale mais a pena exatamente por essas características. A gente vê lá no BNI, eu trago muito BNI porque é a minha grande referência, tem grupos de network, a maioria são presenciais, mas tem também online. Nós participamos dos dois grupos. Os vínculos presenciais são muito mais fortes do que os vínculos online. Então, eu com certeza considero, especialmente para empresas que trabalham com economia criativa, né? Esse contato, essa interação, porque senão fica uma realização de uma tarefa específica que muito provavelmente daqui a pouco uma IA pode substituir. Então tu disse tudo, cara. Era nesse ponto aí. Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? A gente tá vendo as trends aí. Eu não sei quando esse vídeo vai no ar, mas nesse momento tá a modinha, né? As trends ali dos desenhos do Estúdio Ghibli, né? Que inclusive o Miyazaki, que é o fundador, né, o dono do traço aí, que tá todo mundo replicando pela inteligência artificial, tá uma fera. Muito pela vida. Tá muito zangado, né? Eu entendo, né? Tá sentindo assim, roubaram, né, a minha arte, tiraram ela de mim e popularizaram, né? Enfim. No mundo, cada vez mais, com inteligência artificial, aí a gente tem ali a inteligência que faz a arte, faz o texto, né? Tem a automação no atendimento. Aí você ainda trabalha com um cara que tá em Nova York, outro tá em São Paulo, outro que tá, né, em São João de Meriti. Você tá no centro do Rio. Enfim, não acho que acaba que você perde esse fator humano, sabe? Será que a gente não corre o risco de no caso de mídias sociais, por exemplo, né? Não perde o social, não vira artificial.
questão toda é uma excelente pergunta e depende o objetivo com que o empresário está... qual o objetivo que ele está buscando com o negócio dele. A maioria, eu sei que não é o caso da Carpacói, que a Carpacói busca oferecer uma experiência de excelência para todos os clientes, mas se o empresário está visando unicamente, veja bem, não todo empresário deve buscar o lucro. Todo empresário... Anota. Não é, detalhe, não é faturamento, é lucro. Lucro, o que sobra para ele no final do mês. É legítimo, é merecedor e a empresa existe para isso, para dar lucro para o empresário. Agora, não é só o lucro. Ainda mais com todas essas novas tecnologias que estão surgindo, o grande diferencial é essa experiência de excelência que só é dada pelo fator humano. Assim, para grandes negócios, atendimento em massa, faz total diferença você ter uma IA, alguma coisa que já filtre ali com as principais necessidades. Mas senão você teria que ter um call center, milhares de pessoas para atender. Mas não é o caso da maioria das agências. Se a agência oferecer, eu diria um pouco, um intermediário entre um suporte com tecnologia que agiliza muito nos atendimentos, aquelas necessidades mais básicas, mais fáceis, e para os casos mais específicos, tiver esse atendimento humano, assim, a minha experiência, sei lá, operadora de cartão de crédito, tenho uma seguradora, tenho cartão, às vezes eu quero falar com o atendente, o sistema só me leva para o WhatsApp, que eu tenho que ficar digitando 1, 2, 3, e quando não aparece aquilo que eu estou buscando, dentro daquelas opções 1, 2, 3, 4, 5, que ele não dá, eu quero falar com alguém, não tem opção. Cara, isso me dá uma raiva. Também. É desesperador, né? Desesperador. Essa é a experiência que eu tenho com as empresas que elas só buscam o lucro. Se eu puder, sempre que não vou mencionar aqui o nome, mas eu vou sair dessa empresa, porque aí o poder está no cliente. Porque muitas outras empresas vão oferecer isso. Tem empresas com custo zero. Para que eu vou ficar numa empresa que não quer nem me atender na minha necessidade? Às vezes é para pagar uma conta. Eu quero tirar lá um item que foi cobrado indevidamente. É horrível essa experiência. Então, para isso, um atendimento humano faz toda a diferença. Mas aí, de novo, o fluxo de caixa é rei. Preciso olhar os números para saber se cabe essa contratação. Aí a gente precisa ser realista. Eu prezo sempre um equilíbrio entre o desejável e o possível. Ainda que, no final das contas, o possível é o que vai prevalecer, mas o desejável dá um norte para onde a empresa caminha. Ainda que agora o possível é o que está acontecendo, mas esse possível vai evoluindo em direção ao desejável. Tu sabe que quando eu comecei, né, que a gente fundou a Carpacói, em 2016, 2017, eu romantizava muito a questão do empreendedorismo, né? Então, eu tinha aquela ideia assim de que as pessoas vão trabalhar comigo, será um ambiente feliz, onde todos estão contentes, né? Eu não quero pressão, eu quero um ambiente agradável. E eu romantizava muito isso. O meu compromisso não pode ser só com o lucro, com o dinheiro, né? O meu papel aqui é proporcionar para o cliente a melhor experiência, né? Isso tem que estar acima
do meu lucro. Era uma coisa romantizada, totalmente irreal, porque para tu prestar um serviço de excelência pro teu cliente, você precisa ser devidamente remunerado, porque você tem, né, toda uma estrutura por trás que garante essa entrega, né? Aí a gente entra, né, que às vezes em precificação errada, né, em prazos apertados, porque você não consegue dizer não. Eu ouvi recentemente até, né, um conselho, né, muito bem-vindo, né, do Wesley, né, que é um amigo nosso em comum, que também é do BNI. O Alexandre está comentando sobre o BNI, que é um grupo de network no qual nós dois fazemos parte, né? E o Wesley falou, Eric, você tem que praticar o não. Você está sempre muito solícito e isso te coloca numas enrascadas que depois você rebola para sair. O não faz parte também. Não dá para dizer sim para tudo, né? Eu no início, eu sofri acho que mais. Eu ainda tenho que ter um trabalho com isso, né? Trabalhar, exercitar o não. Mas no início tinha isso, e o Jailton, né, que é o nosso outro sócio, que não está aqui, né, um abraço pro Jailton, que é um cara mais de financeiro, né, de mais de exatas, né, ele ficava batendo muito nesse ponto. Cara, para de romantizar, a empresa precisa de dinheiro, porque se não tiver dinheiro ela quebra. E hoje a gente entende, depois de muita porrada, né, que toda empresa é uma máquina de vendas, ela precisa vender, para poder ela ter toda a estrutura necessária para entregar aquele resultado que você deseja para o cliente, né? E aí a gente entra em diversos outros, né? Quando a gente fala disso, né? Dessa questão de faturamento, de lucro, né? De captação de clientes, aí a gente começa a entrar em outros quesitos que estão diretamente relacionados ao emocional. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma meta para bater, né? Aí você identificou aquele cliente tem aquela necessidade, pô, tu precisa bater aquela meta, mas para tu fechar aquele contrato com o cliente, tu vai ter que apertar um pouquinho, abrir um pouquinho as pernas, igual o Gelton fala, né? Abrir um pouquinho as pernas e tentar aceitar um prazo mais curto, por exemplo. Tu sabe que aquilo vai exigir mais de você, mas cara, só falta aquele cliente para bater a meta. Aí no calor da emoção, vai levar, né? Levaria 2 semanas, tu promete em uma. Aí tu se lasca todo, né? Vira a noite. E isso é uma bola de neve, porque acaba que afeta outros clientes também, né? Quem trabalha em agência, acho que já vivenciou isso. Tô sendo bem específico na explicação para você entender e ajudar quem tá assistindo a entender também. Como é que é essa questão do emocional, né? De quem tá ali, por parte do empresário. Como lidar com essa pressão? Eu tô falando do dono de agência, do diretor de arte, de entregar no prazo, de exigir excelência, de exigir qualidade e ainda assim, né, saber impor a cultura, ter uma relação ali, uma boa relação com a equipe. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas esse equilíbrio, né, da pressão e do relacionamento ali. Assim, na minha visão, não existe uma receita de bolo, uma resposta única, porque isso precisa ser vivenciado no dia a dia. Então não dá para a gente falar em teoria. A gente precisa falar no caso concreto, com aquele cliente foi assim, com aquele colaborador está sendo assim, eu tive que apertar, ele tá o colaborador não acompanhou, ele não é parceiro, porque a partir do caso concreto, a gente pode dizer se você tá jogando um jogo de tênis ou um jogo de frescobol. Eu gosto sempre dessa metáfora porque ela traz o contexto. O contexto que você está vivendo, ele dita como você vai reagir, vai lidar com aquela situação. Se vem uma pessoa, você tá de noite numa rua deserta, vem um cara com uma faca na sua direção, você vai correr, né? Você vai ficar assustado, adrenalina, você vai talvez pro meio da rua, ou então você vai, se tiver armado, vai puxar uma arma. Você vai reagir porque
tem uma oposição entre aquela pessoa que está vindo. Agora, se você está num hospital, tá deitado numa maca, aparece um cara com uma roupa branca, uma máscara, com uma faca também, você vai fugir desse... e você tá, às vezes, com ferimento, você vai fugir desse cara ou você vai dar graças a Deus que ele chegou? É o contexto que você tem na sua cabeça. Nesse caso do médico, ele tá ali para te salvar. É uma tomada de decisão, né? Rápida. O contexto gera a tomada de decisão. Então, é importante você identificar qual o contexto em que você está trabalhando. Por exemplo, a questão das vendas, é claro que dependendo da situação, falta um pouquinho, você tem uma flexibilidade ali para diminuir um pouco o preço ou o prazo. Bem, sobre a questão de diminuir o preço, tem profissionais de vendas que dizem que a gente nunca deve diminuir o preço. Deve aumentar o valor, mas não reduzir o preço. Isso, enfim, isso também é uma aumentar teoria. Aumentar a oferta, né? Aumentar o valor percebido. Mas vamos supor, reduzir o prazo. Ao invés de 2 semanas, isso que você falou, ao invés de 2 semanas, vai oferecer, entregar em 1 semana o trabalho que, pelos processos normais, levaria 2 semanas para ser feito tudo com calma e tal. Situação ideal. A gente não vive na situação ideal. A gente tem um mundo real. Como que a equipe, como que o time reage, lida com essa situação? Eles são parceiros seus que estão somando nessa direção ou eles estão competindo com você? Estão se opondo ao que você propõe. Eles são seus aliados ou eles são seus inimigos? Vocês estão jogando tênis ou frescobol com sua equipe? Percebe como isso faz toda a diferença na maneira como vai lidar? Porque se eles são seus parceiros, eles vão trabalhar ali com você porque eles estão engajados na mesma causa. Alexandre, é um assunto muito bom, dava para ficar horas aqui, né, falando, refletindo, até porque esse cara, né, é um poço de conhecimento, mas a gente tem aí o tempo apertado, né, eu já deixo um convite para voltar aqui de novo pra gente conversar mais. Você vê como é que, assim, o tempo passa muito depressa e a gente tem possibilidades que a gente jamais concebeu. A gente fica restrito nas decisões, na vida, a uma determinada concepção, uma forma de vida. E não precisa ser necessariamente assim, pode ser de outras formas. Então é um assunto que me fascina muito, o tempo passa muito depressa. Me convide de novo que vamos criar novas possibilidades. Pessoal de marketing, vocês são para isso. Criatividade e pessoa, vamos criar novas formas de se trabalhar, viver, ganhar dinheiro. Vamos criar um paraíso na Terra. A gente tem quanto tempo, mais ou menos? A gente já ultrapassou uma hora já. Eu queria que ele falasse pelo menos rapidinho sobre a derrota, só pra gente não... Pra gente não deixar de perder Derrota, a gente consegue falar sobre a derrota rapidinho. Consegue. Então, mete bronca. Eu vou te pedir, até desculpa, né, pela pressa, mas aí, o estúdio tá reservado pra uma outra gravação. Sim. Mas aí, conta pra gente aí. A gente tem um quadro aqui, Alexandre, que é Contando Derrota. Como funciona, né? A gente tem na internet um monte de guru que só conta vitória pra todo mundo, né? Mas a gente sabe que a caminhada do empresário, do empreendedor, não importa qual seja a área, é de altos e baixos, de aprendizados. Às vezes você cai e nessa queda você aprende. Me diz aí, tu tem alguma derrota pra contar pra gente? Cara, eu em 2013,
Minto, antes de 2013 eu não tinha feito. 2013 foi quando eu fiz a formação de coaching. Antes eu ainda dava aula de yoga lá no Largo do Machado e eu queria empreender, vender o trabalho, já tinha assim o germe das minhas ideias, estavam surgindo lá na yoga. Eu fui procurar uma escola Éden, acho que existe até hoje, e fui vender um projeto de gestão de qualidade de vida para os alunos. Mas eu tava com tanto medo de receber não, cara, mas tanto medo. Assim, eu cheguei lá na secretaria com palpitação, nervoso. A secretária manda o projeto por e-mail. Assim, eu quando saí de lá, eu dava graças a Deus que ela tinha falado comigo e que aquilo já tinha encerrado. Mandei por e-mail, nunca me responderam, mas por ter ido lá e passado por aquilo, eu estava feliz, sabe? Consegui! Você encarou um medo que você tinha, né, ali, né? E você conseguiu passar por essa... Conseguiu não fazer, né? Eu diria assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Show de bola. É isso. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo, ter dispondo Foi muito bom. um tempo seu para estar aqui conosco. Eu queria que vocês deixassem aí no comentário se gostaram, né, desse podcast. Se tem dúvida, se tem assunto relacionado à inteligência emocional, que a gente vai trazer o Alexandre aqui de novo para conversar um pouco mais. Então, deixa aqui seus comentários, deixa aqui a sua dúvida aí, ó. Não esquece de curtir, deixar o seu like e até o próximo CapaCast. Um abraço, gente. Beijão. Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Let's go. Stay loud, make it last. Future's now, moving fast. From the brand to the sound, creativity all around. We are Kappa Cool.